meus queridos do curso Vivendo a Espiritualidade. Hoje nós temos um tema muito legal, sendo que todos os temas são bem legais, mas o tema de hoje é um tema muito especial, que é um tema que fala sobre signos e sobre numerologia, tá? Por que eu acho que é uma aula muito especial? Porque a maioria das pessoas que começam a estudar sobre esoterismo começam ou pelos signos ou pela numerologia. Então essa é uma aula que eu não trouxe de primeira, tá? Porque eu não vou falar sobre signos como você imagina que eu vá falar e nem sobre numerologia como você imagina que eu vou falar. Eu vou tratar tudo de uma maneira diferente, de um ponto de vista esotérico, mas do ponto de vista da rede, que é como a gente vai aplicar isso no dia a dia, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ter na aula é um tópico sobre astrologia esotérica, tá? É diferente de você estudar a astrologia de um ponto de vista normal, como a gente vê, tá? Ah, mas Red, qual é a diferença? Vamos lá. A astrologia esotérica, ela trata que todo astro, tá? Estrela, cometa, planeta, possui uma inteligência divina interior, que é responsável pela evolução da vida naquele corpo celeste, e essa inteligência, ela teve vários nomes através da história, né? Algumas pessoas chamavam de logos, de gênios, de deuses, de anjos, de arcanjos. E o que importa é que toda essa inteligência, né? Todos esses astros, eles possuem essa inteligência. Esses princípios espirituais dessas inteligências são chamados de cosmocratores. Por quê? Porque eles são criadores do cosmos. Eles fazem parte da manutenção e desse universo da gente, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito de como que funciona, como que é criado, porque a gente está dando uma visão geral, tá bom? Cada sistema solar, como assim cada sistema solar? Sim, não existe só o sistema solar que a gente está inserido. Existem vários sistemas solares. O que é um sistema solar? São planetas, são astros que orbitam ao redor do Sol, tá? Eles são organizados pela lei do 7, tá? E possuem sempre sete planetas principais que vão orbitar ali em volta do Sol deles e dividir e governar a vida em distintas épocas. Como assim distintas épocas? Tá, nós vivemos na Terra e a Terra, ela tem vida, mas nem sempre ela vai ter vida e nem sempre ela teve vida. Num sistema solar, eles fazem rodízio. Sim, antes da Terra foi a Lua que foi habitada. Então aí eu também não vou entrar nesse mérito, que senão essa aula fica mega extensa e fica muito específica, tá? Então, para vocês terem uma ideia, existem vários sistemas solares e eles vão fazendo rodízio de vida aí entre eles. Então vamos lá. Como verdadeiros buscadores do caminho, que somos nós devemos saber quais são as épocas que cada planeta nos rege e como essa lei da natureza atua em nós. Então, o que vocês têm que saber é que existem as influências planetárias que vão influenciar em nós. Vocês têm que saber qual é o planeta e qual é essa influência. Isso vocês têm que saber, tá? Então, com o tempo, vocês vão decorando, né? Colocar assim. E aí, eu deixei para vocês uma prática do trabalho de magia sideral dos 752 avos, que fala o seguinte: toda vez que nós fazemos aniversário,
estamos no novo ano sideral e existe uma prática para você fazer no decorrer do ano com os astros siderais, com os planetas. Aí eu vou deixar para vocês verem, lerem aí embaixo e depois a gente comentar lá no WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe a ordem e as características de cada logos. Primeiro Gabriel, que rege a Lua, depois Rafael, Mercúrio, depois Uriel, Vênus, Michael, Sol, Samael, Marte, Zachariel, Júpiter, Orifiel, Saturno e fim. E aí eu vou deixar para vocês darem uma olhada e a gente vai ter um papo lá no grupo. Se você está assistindo essa aula e você não fizer parte de grupo, a gente vai bater um papo no privado do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos dar uma pincelada falando sobre signos, tá ok? O título é... Então vamos lá. Esqueça o que você aprendeu sobre signos. Rede, como assim pra mim poder esquecer o que eu aprendi sobre signos? Eu me arrumando na frente da câmera. Então, vamos lá. Desde quando a gente ouve falar de signo, a gente recebe rótulos, tá? Por exemplo, eu sou do signo de Áries, então algumas pessoas têm até um preconceito. Ah, você é ariana, você é briguenta, você é teimosa e começam a qualificar a pessoa de acordo com as características, principalmente as características negativas. Então vamos lá. Outra coisa que é muito comum, tá, das pessoas tratarem sobre signos é o seguinte: eu já vi que essa semana vai ser uma semana ruim em relação ao amor. Aí chega no meio da semana, você briga com o namorado, separa e põe a culpa nos astros. A culpa é deles que interferiram no meu relacionamento. Então, vamos lá. Enxergar a astrologia apenas como um padrão de qualidades e defeitos, afinidades e antipatias, compatibilidades e incompatibilidades, é reduzir as maravilhosas possibilidades de autoconhecimento que ela nos proporciona, caindo mais uma vez na armadilha perigosa da mecanicamente. Então vamos lá, o que é mecanicamente, para a gente poder entender o que está errado aí. Então vamos. Primeira coisa, mecanicamente é quando você faz as coisas sem pensar, tá? Você faz simplesmente por fazer, mas sem ter aquele raciocínio de pra que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo, fazer de maneira consciente, tá? Então, vamos lá. Cada signo possui sim seus pontos fracos. Por quê? Porque nós temos que trabalhar eles. Então, vamos lá. Se eu nasci sobre o signo de Áries, é porque eu preciso trabalhar as qualidades e os defeitos do signo de Áries nessa vida. Mas quer dizer o quê? Que eu tenho que trabalhar só os defeitos do signo de Áries? Não, eu tenho que trabalhar os defeitos dos 12 signos. Mas primeiro eu tenho que trabalhar os defeitos do signo de Áries. É por isso que às vezes existem pessoas que não parecem o signo que tem, porque elas conseguiram trabalhar os defeitos daquele signo e elas já não manifestam mais aqueles defeitos. Um exemplo, tá? Eu sou muito impaciente, mas eu também diminuí 80% o meu briguenta. Eu já não sou uma pessoa tão briguenta. Por quê? Eu já consigo entender o outro mais do que eu entendia antes. Eu já consigo trabalhar alguns pontos. Eu não sou mais tão crítica. Então, quando uma pessoa me conhece, ela não acredita que eu tenho o signo de Áries.
eu tenho como ascendente o signo de Libra. Então eu tô trabalhando muito dentro dos defeitos de Libra. Então eu demonstro muito mais o signo de Libra do que o signo de Áries, por conta que eu estou trabalhando agora dentro do meu ascendente para diminuir os defeitos do signo de Libra. Então a gente tem que vir trabalhando, lógico, diminuindo todos os defeitos, mas principalmente começando pelo seu signo que você nasceu, os defeitos dele, para você conseguir modificar, tá? Vou dar um exemplo. Eu sou ariana, mas poucas pessoas acreditam que eu sou ariana, por conta de eu não demonstrar tanto os defeitos do signo de Áries. Então eu já aprendi a não ser tão crítica, a conseguir pensar antes de agir, não ser mais tão briguenta. Então, lógico que eu ainda tenho alguns traços, mas eles não são tão aflorados quanto era há um tempo atrás. Falta de paciência, tudo isso eu consegui trabalhar. Então, quando a pessoa me conhece, ela já acha que eu sou libriana. Por quê? O meu ascendente é Libra. Então, como eu consegui trabalhar os signos de Áries, eu agora vibro muito mais como Libra, que é o meu segundo signo. Então, eu agora estou trabalhando em cima dos defeitos de Libra, como indecisão e assim vai. Então, a gente tem que começar pelo signo que a gente nasceu, que são os traços que vão deixar com que nós possamos viver mais feliz, tá? E esse é os traços mais urgentes que a gente tem que trabalhar. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Então vamos lá. A gente tem que entender que se você lê o horóscopo e ele cair certinho, é porque tem alguma coisa errada, tá? É porque você está vivendo de acordo com a mecânica da vida. Você não está tomando as rédeas da sua vida. Você está agindo de maneira mecânica, não está racionalizando de maneira consciente o seu caminho espiritual. Então, todas as interferências dos astros sobre as qualidades e os defeitos do seu signo solar, que é o signo que nós conhecemos, que é o principal, vai interferir na nossa vida, sim. Então, se você lê o horóscopo e você fala assim, caraca, nada a ver, é porque tá tudo certo, tá tudo bem, quer dizer que você está indo contra a mecânica da vida, tá? Contra ou seja, você tá sendo a pessoa que está conduzindo a sua vida. As escolhas estão de acordo com aquilo que você quer, não de acordo com aquilo que está sendo imposto para você energeticamente. Então, eu deixei para vocês aí o signo, tá? O período da data de nascimento, para vocês verem, a região do corpo, o metal correspondente. É importante a gente ver que, por exemplo, quando você quer trabalhar no signo que você nasceu, tá? Você pode trabalhar ele juntamente com o simbolismo que você tem. Então você pode trabalhar com perfume de mirra, por exemplo, se você é ariano, para te auxiliar na introspecção de trabalhar com aquele defeito. Então eu trouxe para vocês dos 12 signos, tá? Não trouxe qualidades e defeitos, porque seria o mesmo que a gente tá taxando, e eu já falei que eu não quero taxar ninguém pelas qualidades e defeitos. Os planetas evoluem, vivem e palpitam em nossa própria consciência. E todos os movimentos estelares registram-se no mapa cosmográfico autêntico do corpo humano que todos nós temos, assim como afora, adentro, assim como
no espaço, dentro de nós temos nossa própria órbita. Mais assunto para poder vocês pesquisarem mais para frente. As estrelas se sustentam na consciência cósmica que reside em nós mesmos, aqui e agora. Portanto, as estrelas estão em nossa consciência, não fora. O horóscopo autêntico do ser humano está escrito no mapa cosmográfico do seu próprio corpo. Toda a evolução do homem está escrita no seu mapa cosmográfico. Então, como que é isso? Nós temos a nossa própria órbita dos astros dentro de nós. Nós somos uma constelação. Isso aí. E nós temos nosso caminho que a gente tem que percorrer espiritualmente. E tudo isso a gente vai vendo com o decorrer dos estudos, com o decorrer do tempo, e isso está muito intimamente ligado com a numerologia e a cabala, ou cabalá, como algumas pessoas chamam, tá? A cabala, na verdade, ela é a ciência dos números, ela é a numerologia. Os números são entidades viventes. Pensar no número apenas como decimal ou símbolo que o representa é o mesmo que imaginar que somos a roupa que vestimos. Cada número possui uma vibração, possui uma energia, tá? Aí nós temos no texto falando sobre o número 1, qual é o simbolismo do número 1, a energia do número 1. Gente, muitas pessoas vão ler o texto e vão falar assim: a Red, ela é uma pessoa que ela trabalha o cristianismo esotérico. Sim, eu trabalho com o cristianismo esotérico, mas eu quero deixar bem claro que o cristianismo não tem nada a ver com igreja cristã, nem igreja evangélica, não tem nada a ver com igreja. Cristo que eu falo é a parte crística, tá? É a parte evoluída, é o que nós temos que desenvolver em nós mesmos. Jesus, ele chegou no nível de Cristo. Não quer dizer que nós estamos trabalhando com evangelhos da igreja evangélica, tá? Claro que o nome não é igreja evangélica, é protestante, mas a gente conhece como igreja evangélica, então eu vou falar igreja evangélica. Eu não tenho nada contra, mas não é a minha filosofia que eu trabalho. Mas eu acredito sim que nós temos que evoluir, assim como Jesus chegou ao nível de Cristo, nós também podemos evoluir, tá? Então vamos lá. Muitas das coisas, assim como a cabala, que fala que o número 1 é o pai, o 2 é a mãe e o 3 é o filho, o Cristo. Por quê? Porque através da união do pai e da mãe, que é o positivo e o negativo, através dessas energias nós vamos criar o Cristo. O que é o Cristo? O Cristo é o nosso ser divino que está guardado dentro de nós, a chispa divina que todos nós temos, que nós precisamos desenvolver. Somos deuses em potencial, que a gente tem que desenvolver esta energia para que nós possamos chegar em níveis mais elevados. Então tudo existe uma trindade, tá? Osíris, Ísis e Horus, Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo é a mãe, então tudo existe uma trindade, porque o 3 é o número da criação. Mais coisa aí para poder botar caraminhola na cabeça de vocês, né? Então, aí nós temos todos os números. E o que eu quero falar para vocês agora é sobre a urgência interior e a tônica fundamental. Por quê? Não tem como falar sobre numerologia sem falar sobre o que essa numerologia tem a ver com a sua vida.
Então, a nossa urgência interior é aquilo que a gente tem que desenvolver nessa vida. E a gente calcula ela somando a data de nascimento, tá? Aí você tem um cálculo bem certinho que tá aí. E a sua tônica fundamental, que é o objetivo, o rumo que a gente tem que tomar na nossa vida. Não quer dizer que vai falar que você vai ter que tomar o rumo X ou Y, mas para você saber o tipo de energia. Aí você vai ver, isso aí tem tudo a ver com aquilo que eu já trabalhava, então eu tô no caminho certo. Ou então, nossa, realmente isso aí tem a ver com o que eu gostaria de fazer. E aí, a tônica fundamental, vocês vão descobrir através do número de letras do seu nome, mas a sua urgência interior tem todo aí o cálculo para vocês, tá? Como atividade, eu vou deixar para vocês calcularem sua tônica e sua urgência e nós vamos debatê-la como que isso vai ser trabalhado. Por exemplo, se o seu número foi o número 4, pesquise sobre o arcano 4 do tarô, que é o imperador. Se o seu número foi o número 8, pesquise qual é o arcano do número 8. Se o seu foi o número 1, pesquise qual é o arcano número 1 do tarô. E você vai ver que tem muito a ver com você mesmo, tá? Espero que todos estejam gostando e leiam, dá uma olhadinha. É normal dar uma boiadinha, lê de novo e vai dar tudo certo. Namastê!